Fala galera, bom dia mais uma vez eu aqui. Só que agora de um jeitinho diferente, né? Pelo YouTube. Só que ainda lá no Classroom. Estarei lá participando ativamente, tal. Quando precisar, tiver alguma dúvida, estarei por lá hoje. Tô gravando, né? E falar amanhã, mas hoje estarei lá com vocês, ok? Bom, galera, a gente terminou a aula falando sobre movimento hippie, paz e amor, aquele negócio todo. Bom, não foi o único movimento, tá, que existiu na década de 60. Como eu falei, foram anos rebeldes. E ali também a gente vai ver muita força na luta pelo movimento negro. A gente vai ver grandes líderes surgindo, como por exemplo Martin Luther King, certo? O criador da frase I have a dream, né? Que ele fala que tem um sonho de ver brancos e negros no mesmo local, né? Sem distinção. Além do mais, eu vou ter outro, que é Malcolm X. Malcolm X já é um cara meio diferente. Malcolm X, ele falava mesmo do embate, né, da questão do negro, para ele ser mais enérgico com a violência que ele sofria. Outros movimentos que eu vou ter um movimento Black Panther, ou movimento Panteras Negras, né? O movimento Panteras Negras, ele tinha uma coisa de ter um símbolo, né, muito forte. Eles cumprimentavam com o punho em riste, né, a mãozinha assim, né, fechada, e assim para cima e com a cabeça para baixo. Dois corredores norte-americanos, eles acabaram fazendo esse gesto, né, na Olimpíada e perderam suas medalhas, porque dizem que na Olimpíada não pode ter manifestação política. E eles fizeram isso no pódio, certo? Perderam suas medalhas. Além disso, eu vou ter também um movimento do Black Power. O Black Power não é apenas deixar o cabelo crescer. Black Power era um movimento muito forte de contestação nos Estados Unidos, um movimento que lutava pelos seus direitos. Bom, uma coisa bem interessante da gente ver. Todo esse movimento, ele foi combatido nos Estados Unidos, certo? Os hippies, eles são vistos como problemáticos, né, para o estilo de vida americano. O movimento negro quer direitos, quer participar ativamente da sociedade americana. E, obviamente, tem grupos conservadores que não querem que isso aconteça. Então, o que acontecia? Muito caso de ataques da Ku Klux Klan, um grupo de supremacia branca que surge nos Estados Unidos lá no século XIX e no século XX, nesse período da década de 60, ganha muita força dentro dos Estados Unidos. Esse grupo, galera, acabou cometendo diversos crimes, diversos assassinatos contra a comunidade negra. Bom, galera, e a gente vai dar continuidade sobre Guerra Fria, mas agora de uma parada bem legal, bem tranquila. Bom, nós vimos, né? Existiram conflitos na Guerra Fria? Sim. Conflito entre Estados Unidos e União Soviética? Não. Mas eu tenho Guerra da Coreia, eu tenho Guerra do Vietnã, eu tenho Cuba, eu tenho um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E essas duas nações sempre envolvidas em conflito. Sempre envolvidas nesse conflito, sempre. Bom, uma coisa que é legal da gente ver, vai ter um momento da história que eles vão parar um pouco com isso, né, com esse conflito tão intenso, e eles vão ter o que se chama de coexistência pacífica, certo? A coexistência pacífica foi uma parada legal da gente compreender, porque nesse momento a Guerra Fria ela vai mudar de áreas. O que acontece? A gente vai começar a investir em outras coisas. Eu vou tentar demonstrar sempre que meu país é melhor. E aí eu vou começar a fazer isso no âmbito da tecnologia. Um exemplo. A União Soviética leva a cadela Laika para o espaço. Depois, Yuri Gagarin. Os Estados Unidos, então, decidem enviar o homem à Lua.
Essa guerra, ela não vai ficar apenas nesse campo tecnológico, nesse campo militar. É necessário convencer os outros de que o meu país é melhor do que o seu. Então começa uma produção cultural muito forte. Gente, a Guerra Fria é marcada por ser uma competição intensa na questão cultural entre esses dois países. Obviamente, nós vamos falar mais sobre o lado ocidental, até porque a ideologia era muito controlada dentro da União Soviética. Portanto, a gente não sabe muito bem como eram as coisas. Mas existiram diversos personagens, diversos filmes que mostravam também esse engrandecimento, esse enaltecimento da sociedade socialista. Bom, quando eu estou falando de campo cultural, galera, eu estou falando principalmente dessa questão do cinema, do mundo das histórias em quadrinhos, dos desenhos. Tudo isso tem uma função. Vamos tentar analisar. Qual é a razão de eu querer estabelecer através de coisas que parecem tão supérfluas? Cinema, histórias em quadrinhos, desenhos. Qual a razão de eu querer justamente entrar numa guerra nesse contexto? Simples. Através de filmes, através de histórias, eu consigo contar e mostrar que o meu lado é melhor do que o outro. Então começa uma produção muito absurda com isso. Hollywood vai ser o grande centro dessa Guerra Fria. Para vocês terem ideia, filmes como Rocky Balboa, Rocky 4, passando aí para vocês. Filmes como James Bond, também um trechinho aí. Galera, todos esses filmes, de alguma maneira, retratam uma luta entre norte-americano e soviéticos, ou estados socialistas, ou uma China comunista, ou algum país comunista. Há essa necessidade de eu demonstrar isso. Nesse filme aí do Rocky, a gente percebe bem, né? O Rocky apanha praticamente o filme todo. E no final, ele bate no soviético. Repare como o soviético é retratado. Ele é um cara grande, ele é alto. Olha lá esse lourão ali, o Ivan Drago, imenso. Ele aparenta ser um cara muito mais concentrado, digamos assim. Não sei se vocês repararam. O filme se passa na União Soviética. E aí o Rocky, lá no final da luta, já morrendo, mói o cara e vence a luta. Então, a gente tem uma produção muito voltada para isso, com esse intuito de tentar estabelecer, de mostrar que o meu lugar é melhor do que o seu, que o meu país é mais poderoso, independente do que faça. E galera, se a gente parar para pensar, isso é uma tendência muito forte de Hollywood. Sempre teve esse maniqueísmo. A indústria fonográfica norte-americana busca esse maniqueísmo, busca estabelecer muito essa relação entre nós e eles. Não sei se vocês já repararam, uma coisa que hoje é muito comum, os filmes de ação hoje de Hollywood, eles falam muito da questão do terrorismo, da questão do mundo árabe, desse perigo, com esses caras com balas, com isso, com aquilo. Um grande exemplo, acho que o primeiro Homem de Ferro, ele mostra isso, vendendo armas para árabes, certo? Então, assim, há uma necessidade disso. E na época da União Soviética, na época da Guerra Fria, isso ocorria de maneira sistemática. Bom, e é importante também ressaltar um negócio, né? Esses filmes, essas produções que nós estamos falando, tipo Rocky Balboa, James Bond, as produções não serviam apenas ao público jovem ou adulto, tá? Havia uma necessidade também
mudar a cabeça das crianças e criar esse sentimento nelas. E aí, galera, até porque, né, o movimento hippie meio que lasca, né, um pouco na visão do norte-americano, do estadunidense, lasca a forma de viver, né, do americano, o estilo de vida americano. Então é necessário reeducar essas crianças. Então a produção cultural também é muito voltada para elas. E onde eu encontro isso? Nas histórias em quadrinhos. Galera, muitas histórias em quadrinhos, muitos personagens surgem justamente no período da Guerra Fria. Quarteto Fantástico, enfim, Quarteto Fantástico foi um exemplo. Eu não vou falar mais porque eu não posso dar spoiler da minha aula, mas tem essa função. Vou te falar que Capitão América também, ele não começa, deixar claro, na Guerra Fria. O grande inimigo dele era o Caveira Vermelha, um inimigo nazista. Então, mais uma vez, nós e eles. Mas nós vamos ver que isso vai ser de extrema importância. Isso vai marcar a história, tá, dos Estados Unidos. E isso é relevante para que a gente continue perpetuando certos tipos de pensamento, certo? E, galera, beijos, bom final de semana, próxima aula. Eu vou deixar uma atividade para vocês aqui embaixo, no mural, né? No mural de vocês, como a Mariana, do 9º ano P, que fez a atividade, tirou foto, tá aqui. É isso que a gente vai fazer. Vocês vão ver o que eu quero nessa atividade de vocês, beleza? Então, galera, um beijo, bom final de semana, se hidratem e tudo de bom. Tchau, tchau. Backing Rocky Balboa up with a jab. And Balboa is not staying on balance because of the long jab of the Russian. Brace yourself! Brace yourself! Come on! Get up! Hands up! Touch him! Now! He can't seem to touch the Russian. Rocky pounding away at the midsection of the Russian, and he's just hit him with everything he's got. And Drago just smiled at him. Keep jumping away! Chop him down! Chop him down! Come on, Rock! Rocky Balboa is in serious trouble. They might have to stop this one before somebody gets killed. Richard, grab him! Richard, grab him! Rocky's hurt. He woke the sleeping giant, and now he's paying the price. A right hand from Drago sends Rocky Balboa 15 feet across the ring. And the champ is down. Drago continuing to punish Rocky Balboa. He just will not let him out of that corner. And Rocky Balboa is just trying to get through this first round. The Russian just threw Rocky Balboa into his own corner like a rag doll. Well, a tough first 3 minutes for Rocky Balboa. He's not only fighting what appears to be an invincible opponent, he's also fighting a very hostile crowd. There's the bell for round 2. It's been a one-sided fight so far. It'll take more than luck for Rocky to survive this round. Rocky's been hit with bombs. Seven hook, Rock! Seven hook! Rocky Balboa trying to stay in the middle of the ring against the big Russian. Move there! Do what you gotta do! Stay with him! Go for it! Go for it! Well, and Rocky Balboa should be all finished tonight. But he's fighting back ferociously. And Balboa goes down again from a right hand. Bounces right back up. Get killed out there. Rocky
spar. He's caught and he's bleeding, but he's on his feet. He's on the run. This is Sharon! Hold on! Hold on! He's cut! He's cut! Russian's cut, and it's a bad cut. And now it's Rocky Balboa coming after Ivan Drago. He grabs Rocky Balboa by the throat. Balboa picking up the Russian and throws him to the ground like a wrestler. It's a gutter war. No holds barred in Moscow. Rocky may be on the receiving end so far, but he's here to fight. This is shaping up to be a personal war, and right now, it's anybody's boxing match. You're doing good, Russell. Okay, take it to him. Take it to him. Take it to him. Cheers now for Rocky Balboa. Suddenly, Moscow is pro-Rocky. No pain. No pain. Keep taking it through. Stand. All right, no pain. Is ready to explode. Punch after punch, amazing willpower. Neither man backing off, and Rocky Balboa's determination is actually beginning to win over what was once a hostile crowd. This is incredible. Here's the bell. The war is on. This is the last round. To the end. Which one of these magnificent fighters will be standing at the end of this round? Drago snaps out a stiff jab. And another. Good. Another. Rocky
taking punishment, trying to get inside. He's completely exhausted. What are you waiting for? Punches at the Russian and Drago